Beleza, meus amigos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário em que você vai assistir a nossa aula. Hoje eu vou fazer uma breve aula sobre o assunto chamado notação científica. A notação científica, eu costumo dizer aos meus alunos que nem física é. Notação científica nada mais é do que uma técnica de reescrita de números, tá? E que é usada e que surgiu, né, para ser usada como uma alternativa de representação para números muito grandes e também para números muito pequenos, como esses que você está vendo aí no nosso papel. Então aqui, ó, esse número é um número muito grande, número 3 bilhões, e logo abaixo eu tenho um exemplo de número muito pequeno, 0,00, rapaz, um monte de zeros e 98 no final. Um número muito pequeno. Imagine se você vai fazer cálculos ou se você vai fazer um artigo científico, tem que demonstrar os cálculos, você tem que ficar representando esses números toda hora. Inclusive, se você tiver que fazer conta com esses números, dá um certo trabalho. Daí que surge essa técnica de notação científica. Bom, a técnica de notação científica consiste na seguinte regra. Imagine que eu tenho um número n, tá? Esse número n aqui representa um número qualquer, não importa que número seja ele. Quando você for escrever esse número em notação científica, significa que você vai pegar esse número e vai dividir ele em duas partes, que vai ficar algo parecido com esse modelo que eu estou te mostrando aqui. Então, vai pegar um determinado número e vai dividir ele em duas partes. A primeira parte, que eu estou representando aqui pela letra A, obrigatoriamente é um número menor ou igual, perdão, é um número maior do que 1 e menor do que 10. Então vamos lá. Essa letra A, rigorosamente, vai ser um número entre 1 e 10. Ele não pode ser 10, ele pode ser 9,99, mas 10 não pode. Mas ele pode ser um número 1, beleza? Essa é a primeira parte. A segunda parte aqui, ó, vai ser sempre uma potência de base 10, ou seja, o número 10 elevado a um expoente que aqui eu estou chamando de n. Então, n representa aí no nosso exemplo um expoente. Tudo bem, meus amigos? Então, toda vez que você vai escrever um número em notação científica, significa que essa é a técnica que você vai utilizar. Tudo bem? Então vamos lá. Para você entender um pouco melhor, eu vou fazer alguns exemplos, tá? Deixa eu dar uma separada aqui, ó. Não, deixa eu começar por aqui mesmo. Imagine, inicialmente, que eu queira fazer a transformação para notação científica desse número aqui. Esse número, que é o número 7.800.000. Esse número eu quero transformar para notação científica. O que você tem que fazer então, meu amigo? Deixa eu girar um pouquinho o papel, isso, para você ver melhor. Bom, a primeira coisa que você tem que se perguntar, tem que observar é o seguinte: todo número inteiro, seja lá o tamanho desse número, ele possui uma vírgula. Guarda assim, todo número tem uma vírgula. Quando essa vírgula não aparece para você expressamente, tá? Significa que a vírgula desse número está oculta atrás do último algarismo. Ou seja, a vírgula desse número está escondida atrás do último número. Beleza? Aí você tem que pensar assim, olha, eu vou pegar esse número e vou dividir ele em duas partes. Tranquilo? Ao dividir em duas partes, eu tenho que seguir esse padrão aqui de cima. A primeira parte, eu tenho que ter um número entre 1 e 10. Aí você tem que se perguntar assim, bom, para onde eu tenho que andar com essa vírgula
né? Para onde eu vou deslocar essa vírgula de tal forma que ao final eu obtenha um número entre 1 e 10. Aí você vai se perguntar, se você observar esse número 7.800.000, para poder eu ter um número maior do que 1 e menor do que 10, essa vírgula tem que vir para cá, ó. Tem que ficar entre o 7 e o 8. Ao ficar entre o 7 e o 8, eu passo a ter o número 7,8. 7,8, que é maior do que 1 e menor do que 10. Entenderam a ideia? Aí você pode estar se perguntando, mas professor, e os zeros? Meus amigos, quando eu desloquei essa vírgula daqui para cá, esses zeros automaticamente perderam o valor. Tudo bem? Você não precisa representá-los mais aqui no final. Bom, a primeira parte está pronta, é simples assim. Eu sei que você deve estar pensando, pô, mas é isso mesmo? Agora vai vir uma bomba. Não, não é. É simples assim mesmo. A segunda parte, como eu disse antes, é uma potência de 10. Vai ser sempre uma potência de 10. O número 10 elevado a algum expoente. Agora, falta você descobrir que expoente é esse. Aí como é que você faz? Você vai contar o número de casas que a vírgula andou. Como assim? Olha aqui, a vírgula estava aqui, não estava? Então ela andou, ó, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas. Ó. A vírgula parou entre o 7 e o 8. Aqui, entre o 7 e o 8, ó, é que minha vírgula parou. Beleza? Então, significa que eu andei ao total, vou mudar a cor da caneta rapidamente, seis casas. Tranquilo, pessoal? Simples assim. Então, o número 7.800.000, em notação científica, ele é representado por 7,8 vezes 10 elevado a menos 6. Eu quero já te avisar que esse resultado aqui é rigorosamente o mesmo valor que você tinha aqui antes. Eles só está escrito em uma representação diferente. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Deixa eu dividir aqui o papel para ficar um pouquinho mais organizado para você. Vamos lá. Imagine agora o seguinte exemplo. 0,0000071. Beleza. Repara que esse exemplo, a vírgula já apareceu para você expressamente aqui. Você não precisa falar onde que a vírgula está. Não, a vírgula já apareceu para você. Você só tem que se perguntar agora para onde essa vírgula tem que ir para eu obter um número maior do que 1 e menor do que 10. Aí você vai perceber que essa vírgula tem que ficar ali, ó, entre o 7 e o 1. Tá? Então você já vai escrever logo aqui, ó, direto, 7,1. Em seguida, você vai fazer vezes 10. Desculpa que eu balancei um pouquinho a câmera aí. Já vou parar com isso. Pronto. Vezes 10. Aí você, mais uma vez, vai contar o número de casas que a sua vírgula andou. Então você vem aqui, ó, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas novamente. Aí você vai vir aqui, ó, todo esperto, malandrão, vai botar aqui, ó, o número 6. Só que aí eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Volta só para o exemplo anterior. Olha aí o papel, ó. Voltei. Antes, eu tinha um número, aqui na letra A, 7.800.000. E aqui eu tenho um número na letra B, 0,00000071. Aí eu te pergunto, meus amigos. Ao final, repara que o número da letra A, ele é bem maior que o número da letra B.
Mas quando nós escrevemos ele em notação científica, eu obtive aqui ó, o resultado 7,8 vezes 10 à sexta potência. E aqui, ó, 7,1 vezes 10 à sexta potência. Dá a entender que esses números seriam números próximos, tá? É aí que tem uma regrinha que você tem que guardar. Toda vez que eu, ao deslocar a vírgula, essa vírgula andar para a esquerda, o meu expoente é um expoente positivo. Toda vez que você desloca a vírgula para a direita, como aconteceu aqui na letra B, obrigatoriamente o expoente é negativo. Tranquilo, galera? Essa é a regra de notação científica. Eu vou fazer só mais um exemplo aqui para a gente terminar. O número 0,0004. Eu quero chamar sua atenção para um detalhe, tá? Bom, aí você tem que parar e pensar, como sempre, você já viu que a vírgula está ali, tá bom? Eu tenho que obter um número maior do que 1, menor do que 10. Você vai observar, então, que essa vírgula tem que ficar ali, ó, atrás do 4. Quando a vírgula fica atrás do 4, meus amigos, quando a vírgula fica atrás do 4, você vai resultar no seguinte, ó, o número 4, vírgula. Aí você pergunta, pô, o número pode ser escrito assim, 4, vírgula e acabou? Você sabe que não pode. Então você tem duas opções. A primeira opção, você vem aqui e completa esse número com 0, aí vai ficar 4,0, tá bom? Ou você pega essa vírgula aqui do final e apaga ela, deixa ela oculta, escondida aqui atrás do 4, tá bom? Aí você escolhe a maneira que você prefere representar o seu número. Em seguida, você faz tudo igualzinho. Vezes 10, já vou repetir logo aqui, ó. Vezes 10. E você vai ver quantas casas a vírgula andou. A vírgula andou 1, 2, 3, 4 casas. E andou 4 casas para a direita. Se andou 4 casas para a direita, significa que meu expoente é um expoente negativo. Valeu, galera? Eu espero que você tenha entendido os conceitos. Caso você tenha dúvidas, posta aí a sua dúvida no canal, tá bom? Pode botar aí nos comentários a sua dúvida, pode botar algum exemplo que você tenha tentado fazer e não tenha conseguido, que eu vou responder você direto pelo YouTube, beleza? Aquele forte abraço e sempre que precisar, estamos aqui no canal Física Boa. Aquele abraço, meus amigos.